jogadores realmente seria difícil ao treinador fazer o 11 com um plantel daquela qualidade. Ele era um grande goleador. Artur Jorge ganhou 2 bolas de prata com o Eusébio ainda a jogar. Já era um goleador nos tempos da Académica, no Benfica ainda reforçou essa tendência goleadora, e é um jogador que está ligado ao período, a um período muito bom do Benfica. Decisivo, frio, inteligente e eficaz. Nené herdou a veia goleadora dos grandes avançados que fizeram história no Benfica. Chegou ao clube encarnado vindo de Moçambique, onde jogara como júnior no Ferroviário e estreou-se na equipa principal do Benfica na época 1969-70, substituindo o mítico Coluna em jogo contra a CUF. Apesar de ter como concorrentes diretos Eusébio, Torres e Artur Jorge, Nené impôs-se como uma alternativa preciosa e decisiva no futebol dos encarnados. Dele se dizia que nunca sujava os calções, e não era preciso. Ao longo da sua impressionante carreira de 577 jogos pelo Benfica, Nené marcou 361 golos e é até hoje o terceiro melhor marcador de sempre do Glorioso, ficando apenas atrás de 2 lendas do clube, Eusébio e José Águas. Eu costumo dizer que há qualquer coisa dentro das pessoas que nasce com elas. O ser jogador de futebol também há muitas qualidades que o atleta tem que são próprias dele, mais ninguém tem. Por isso é que eu digo que algumas das coisas dos futebolistas também se aprende, mas muitas delas já estão dentro dos atletas. Eu posso dar um exemplo, que era o facto de eu poder, quando fazia golos, poder estar num sítio onde todos os outros não estavam. E isso ninguém me ensinou. Portanto, são coisas que já tinha interiorizado desde pequeno. A gente consegue estar onde todos os outros não estão. E quando a bola cai lá, faz-se gol. O Nené era um goleador de sangue frio. Não era, portanto, e daí muitas vezes aquela ideia também de sujar ou não sujar os calções, porque era um jogador que não era propriamente muito emotivo a jogar, mas era, digamos, era um jogador racional. E aí, quando o jogador é desse tipo, é capaz de, às vezes tem uma nesga para meter a bola e é lá que ela entra. Se estiver nervoso, se estiver muito emotivo, se estiver, portanto, com o sangue quente, dificilmente lá consegue meter a bola. Às vezes há sítios onde a bola só entra ali mesmo, não entra em mais lado nenhum. E o Nené tinha essa capacidade. Muitas vezes não chutava com força. Chutava de uma forma muito, muito colocada, muito rigorosa, como se estivesse quase que dentro dele próprio, um género de bússola e de régua e de esquadro para traçar, portanto, as trajetórias da bola. Foi o avançado mais irreverente da história do Benfica. Em 1971, Vítor Batista protagonizou a transferência mais cara do futebol português até então. 3.000 contos, ou cerca de 15.000 euros em moeda de hoje. Foi quanto o Benfica pagou ao Vitória de Setúbal pelo jovem avançado. Talentoso, indisciplinado, rebelde, foram 3 dos muitos adjetivos utilizados para rotular Vítor Batista. Como avançado, podíamos defini-lo com um só adjetivo: goleador. No Benfica, marcou golos memoráveis, daqueles que só um gênio consegue inventar numa fração de segundo e que fazem levantar um estádio. Memoráveis ficaram também os muitos episódios rocambolescos protagonizados pelo avançado benfiquista, o mais célebre dos quais aquele que em 1978, durante um Benfica Sporting, e depois de ter marcado um golo, pôs todos os intervenientes do jogo à procura do seu brinco, perdido a algures no relevado. Foi o seu último golo na Luz. Problemas disciplinares levaram-no a sair do Benfica e a rumar ao seu antigo clube, o Vitória de Setúbal. Depois de mais uma passagem pelo clube sadino, Vítor Batista, sob a má influência do álcool e drogas, foi mudando sucessivamente de clube sem nunca mais alcançar o brilhantismo que atingiu com a camisola do Benfica. Dele ficou uma enorme saudade e a certeza de que, se quisesse, podia ter facilmente brilhado ainda mais alto no futebol. Na altura eu lembro-me dele com o John Mortimer enquanto treinador. Esteve suspenso talvez mais tempo do que aquele que teve a jogar, vários episódios diferentes, recusar-se a treinar, recusar-se a viajar. Depois tinha entrevistas em que dizia que era o melhor jogador português de todos os tempos, a par de Eusébio.
declarações desse género, e o comportamento dele fora dos relevados também acho que era completamente extravagante. Quer dizer, gastava o dinheiro todo, absolutamente ganhava em excentricidades, e infelizmente não foi possível. O Benfica penso que terá feito aquilo que poderia para conseguir extrair dele o talento que tinha e tentar equilibrá-lo até enquanto homem. Não foi possível. Fica a memória de um grande jogador, ainda assim. O Vítor Maluco era lixado para a porrada. Quer dizer, para a porrada dentro da área era lixado. Que aquilo de cabeça ou de pés, uma pessoa, mesmo que fosse a aliviar a bola com a meia altura, com o pé, ele metia a cabeça, mandava-se, aparecia. Eu às vezes, coitado, terça-feira nem conseguia treinar. Porque estava todo marcado. Ele mandava-se, ia à bola onde ninguém... Ele punha a cabeça onde ninguém punha o pé. Portanto, era um jogador espetacular. Mats Magnusson foi sem dúvida um dos melhores avançados estrangeiros que vestiram a camisola do Benfica. Durante 5 épocas, entre 1987 e 1992, Magnusson provou que era muito mais do que um jogador alto e louro. Com uma grande mobilidade, um forte jogo de cabeça e uma capacidade de remate espantosa, Magnusson juntou a tradicional frieza dos avançados nórdicos à fantasia e improviso latinos. Magnusson não era alto realmente, mas não era tosco, era louro, mas tinha grande técnica e tinha um poder de finalização muito elevado. Eu lembro bem do Magnusson, era um jogador, jogava de costas, não era, mas tinha uma facilidade. Quando se virava, ele só via a baliza e era grande e fazia coisas maravilhosas. Nas décadas de 70 e 80, muitos outros avançados de grande categoria contribuíram para o prestígio e vitórias do Sport Lisboa e Benfica. Jordão, um goleador nato e habilidoso, 4 vezes campeão nacional com a camisola da Águia. Cavungi, um ponta de lança rápido e um driblador nato. Moinhos, um ponta de lança de drible fácil e uma capacidade de passe geométrica. Jorge Gomes, o primeiro jogador estrangeiro a vestir a camisola do Benfica. Filipovic, um ponta de lança fino e um jogador inesquecível, autor de golos decisivos como os que marcou frente ao Roma e ao Craiova e que levaram o Benfica à final da Taça UEFA em 1983. Jorge Silva, um avançado com um grande sentido de oportunidade. Maniche, fisicamente poderoso, bom no jogo de cabeça, senhor de um pontapé fulminante e com um instinto de goleador único. Vando, durante 4 épocas foi uma importante arma ofensiva do ataque benfiquista, conquistando um campeonato, 3 taças de Portugal e uma supertaça. Vata ficará para sempre marcado na história do Benfica pela sua atuação na dramática meia-final da Taça dos Campeões Europeus de 1990 frente ao Marselha. A sua mão e um golo oportuno levaram o Benfica a mais uma final europeia. Foram 6 os avançados do Benfica que venceram a bola de prata nas décadas de 70 e 80, conquistando alguns por mais de uma vez. Foi o caso de Artur Jorge, que em 2 anos consecutivos, 1971 e 72, arrebatou a bola de prata em competição direta com o seu colega de equipa, o Rei Eusébio. Na temporada seguinte, a de 1972-73, Eusébio voltou a explicar em campo como se marcavam muitos e bons golos e conquistou a sua 7ª bola de prata. Rui Jordão foi o senhor que se seguiu ao conquistar na época de 1975-76 a sua primeira bola de prata, a única que conquistou ao serviço do Benfica, com 30 golos marcados no campeonato. O sempre infalível Nené também contribuiu para a glória dos avançados do Benfica ao sagrar-se o melhor artilheiro do campeonato 1980-81, com 20 golos marcados. A Vata coube a honra de ter sido o primeiro avançado estrangeiro do Sport Lisboa e Benfica a vencer a bola de prata que corria o ano de 1989. Na época seguinte, foram 33 os remates certeiros que fizeram do sueco Mats Magnusson o melhor marcador do campeonato e lhe deram o tão apetecido troféu instituído pelo jornal A Bola. Mesmo numa década em que passou por momentos difíceis e controversos, o Benfica não deixou nunca de lutar para manter intacto o seu estatuto de maior clube de Portugal e um dos maiores do mundo. Nesta década difícil, o Benfica contou com avançados que, com talento e espírito de sacrifício, tudo deram em campo para alcançar a vitória. Entre todos eles, Rui Águas e João Vieira Pinto fizeram a diferença.
Rui Águas cresceu com a imagem do pai a erguer a Taça dos Campeões. E quando chegou ao Benfica em 1984, vindo do Portimonense, teve que provar mais do que qualquer outro ponta de lança que estava ali pelo talento e não pelo nome de família. Depressa, Rui Águas mostrou o seu próprio valor, marcando golos que ajudaram o Benfica a manter a sua glória, como os 2 que marcou ao Steaua de Bucareste e que levaram o Clube da Águia a mais uma final da Taça dos Campeões. Rui Águas foi um jogador elegante, inteligente, exímio cabeceador, com um faro para o golo e uma execução técnica que só os grandes avançados possuem. Durante 7 temporadas, colecionou golos atrás de golos, muitos deles a fazerem lembrar os do seu pai. Quando, em 1994, depois de uma breve passagem pelo Futebol Clube do Porto, deixou definitivamente o Benfica como jogador, não o fez sem antes contribuir com mais um fantástico par de golos para mais um título de campeão. Adorava Rui Águas. Um dos pontas de lança mais elegantes que já vi jogar, e depois tinha um jogo de cabeça fabuloso. Lembro-me de um golaço que ele marca ao Porto, ao Bahia. Ganhamos 1-0 esse jogo, e é uma super taça. É um grande cruzamento do Paneira e o Rui Águas cabeceia da meia-lua. É uma cabeçada muito distante da baliza. É um golo absolutamente excepcional. O jogador que eu também apreciava muito, gostava imenso, era o Rui Águas, pela sua subtileza, estar sempre no sítio certo, no momento certo, e ser o goleador que era, sem ser, por exemplo, um jogador que dentro de campo dava tanto nas vistas como o Chalana. Portanto, penso que era um jogador um pouco o oposto dele, mas que sem dúvida também foi determinante e foi uma referência para todos nós. Lembro-me que era um jogador especialmente coletivo. Nós agora, como técnicos, dizemos se os atletas percebem ou não o jogo, percebem melhor ou pior o jogo. Eu acho que percebia bem o jogo. Se isto é entendível para as pessoas, mas é a maneira mais real que eu tenho de o dizer. Perceber bem o jogo é fazer aquilo na hora certa, aquilo que deve ser feito. Tinha um jogo de cabeça realmente bom. Era colaborante em termos defensivos, era muito coletivo, não era nada egoísta. Isaías, o homem do pontapé canhão, maravilhou os adeptos com a sua garra, força e talento. Ao longo das 5 épocas em que representou o Benfica, muitos foram os estragos que fez nas balizas dos adversários. João Pinto foi um dos mais fantásticos avançados que jamais pisou o relevado da Luz. A sua técnica era pura magia nos pés, como demonstrou naquela noite inesquecível de 14 de maio de 1994 em Alvalade. Não era só nos pés que João Pinto tinha talento. Também no jogo de cabeça e, apesar da sua baixa estatura física, assinou golos que ficarão para sempre na nossa memória, como este marcado ao serviço da Seleção Nacional no Euro 2000 frente à Inglaterra. Um golo que foi considerado pela UEFA como o melhor golo de cabeça jamais marcado até hoje num campeonato europeu. João Pinto fez 302 jogos pelo Benfica e marcou 90 golos. O Menino de Ouro, como carinhosamente lhe chamavam os adeptos, jamais será esquecido. O João era o que me impressionou muito, era a coragem dele. Tinha muito coragem. Não entrava na grande área para cabecear, ganhava duelos contra jogadores que tinham muito mais altos, muito mais peso. Ou cabecear a bola mesmo quando iam dar pontapés, tinha uma coragem e era um jogador duro, era um jogador inteligente, duro, coragem, sabia fazer tudo. Um grande jogador também.